Olá pessoal, aqui de volta ao ICC, dessa vez com uma conta nova, Café com Xadrez. São as primeiríssimas partidas que eu estou jogando nessa conta, o rating ainda está bem baixo. Eu espero que o som esteja bom. Eu estou usando um headset, aí se vocês por favor coloquem aí nos comentários se o som está legal, o tamanho da tela, muita gente já observou, antes era desse tamanho, agora está num tamanho melhor de visualizar. Então vocês, por favor, coloquem aí nos comentários. A ideia é jogar partidas mais lentas dessa vez, ao invés de partidas rápidas, jogar partidas mais lentas, para a gente ir batendo um papo e trocando uma ideia legal. Por isso, Café com Xadrez, onde além de partidas comentadas, a gente vai também colocar dicas para melhorar o xadrez. Além das dicas que estão aí na descrição do vídeo, existem outras novas que aos pouquinhos a gente vai conversando, vai batendo um papo. Olha só. Aqui o lance principal, salvo muitíssimo engano, é Bispo G5, que é a variante Richter-Hauser da siciliana. Eu aprendi que tem um lance muito legal também, esse lance F3 aqui nessa posição, convidando ele a fazer G6, é natural para ele nessa posição. Ou seja, eu não entrei onde ele queria, que era na Richter-Hauser, convidei a entrar na Dragão, onde eu já joguei muita partida. Eu me sinto confortável jogando contra a Dragão. Dama D2, seguido lá, aqui é uma variante Scheveningen. Ele deve fazer logo o A6, né, impedindo aí cavalo BD5, mas antes eu vou fazer o grande roque. Porque se eu faço o grande roque, eu tenho torre e dama na coluna. E com torre e dama na coluna D e a cavalo BD5, aí eu tenho 3 unidades atacando o peão de D6. Então por isso que é natural fazer o lance A6, por exemplo, agora. Agora, se ele fizer o roque de imediato, eu não vejo nada assim. Não consigo ver aqui nenhuma refutação imediata, não. Ou seja, a variante Scheveningen, né? O seu adversário está pensando bastante tempo aí, ainda na abertura. Acredito que é A6 mesmo, o roque mesmo, acho que não tem nada. Não é nenhum erro, não. Eu estava pensando bastante, eu vou querer gravar vídeos daqui para frente, eu acho que a ideia é boa, focando muito no pessoal que é bem iniciante no xadrez. A ideia é de querer explicar os lances de maneira mais detalhada, talvez até mais repetitiva, para melhorar o entendimento daquele que é iniciante. D5, se peão toma, cavalo toma D5. Eu não esperava esse lance, não. Eu não esperava esse lance. Se eu fizer E5, ele faz cavalo, toma E5. Eu posso não fazer nada, deixar ele fazer peão, toma, peão de D5 toma E4. Aí eu respondo ou com peão de F3 toma E4 ou cavalo toma E4. Eu posso fazer agora um G4, né? Um G4 ameaçando G5. Porque se eu fizer G5, ele tem que tirar o cavalo. E aí eu tenho peão toma E5, peão toma D5, né? Se o cavalo de F6 sair de lá, ganhando aí um peão. Ou qualquer coisa muito próxima disso. Me surpreendeu essa linha, não esperava por ela e não conheço aqui uma resposta imediata. Ele tem 2 unidades, o cavalo de F6, o peão de D5 atacando o ponto E4, defendido pelo peão de F3, pelo cavalo de C3. Então eu vou fazer o lance G4. Se peão toma, e aí eu tenho que fazer cavalo toma, né? O nosso adversário aí parece que conhece bem essas linhas. Fez um outro lance bom também, viu? Bispo B4 cravando o cavalo de C3, que agora não pode participar da tomada lá em D5. De qualquer forma, ele me deixou fazer o lance G4, G5. Ou seja, olha que legal agora. Agora, como eu disse, a gente vai... Eu acho que a ideia é boa de focar as nossas explicações aqui muito para o pessoal iniciante no xadrez, para a gente adquirir
uma naturalidade maior com o pensamento enxadrístico. A G5 então expulsou o cavalo de F6 conforme era o plano. Não sei se ele fez os melhores lances, mas esse lance bispo B4 foi um bom lance. Impede o cavalo de chegar em D5. Olha lá, agora eu vou fazer peão de E4, toma D5. Por quê? Ele vai responder peão toma D5 e esse peão vai ficar isolado aqui na casa D5, debaixo do ataque dessas peças. Provavelmente, eu expliquei depois ele tem bispo E6, mas o peão de D5, por ser isolado, é naturalmente um peão fraco. Nosso peão de G5 atacado, pressionado lá pela dama, né? Está defendido pelo bispo de E3, pela dama de D2. Talvez agora eu faça o lance A3, pedindo explicação para o bispo dele. Porque se o bispo sair dessa diagonal, A5 é 1, eu faço cavalo toma D5. Parece bom, né? Vamos ver se tem mais coisa. Cavalo toma C6, não parece bom. Eu estou não só trazendo o peão para o centro, o peão de B7 vem para casa C6 defendendo o ponto D5, abre uma diagonal para o bispo sair. O bispo de C8 pode vir para A6 no futuro ou para B7 e pior ainda, abre espaço para a torre, pressionar lá o ponto B2, pressionar o meu rei. Vou fazer o lance A3, espero que não seja um péssimo lance, acho que não é. Se ele fizer bispo A5, bispo de B4 vai para A5, eu faço cavalo B3, né, atacando o bispo dele. E aí se o bispo sair dessa diagonal, conforme eu já falei, está caindo lá o peão de D5. Roque de alas opostas, eu fiz o grande roque, ele fez o pequeno roque. Nesse roque de alas opostas, a ideia é expandir o mais rápido possível essa massa de peões H4, H5, G5, G6, para romper essa estrutura do roque das negras, né? E com isso conseguir atacar o rei dele, e de preferência dar mate. Repetindo lá que o nosso rate ainda está baixo e como o emparcelamento ele é automático, os adversários também têm rating relativamente baixo, mas à medida que a gente for ganhando algumas partidas, esse rating vai subindo, os próximos adversários vão ter mais força de jogo. E eu espero ganhar mais partidas. Ele está demorando muito para fazer o lance. Ele deve estar pensando em fazer bispo toma C3, tá? É um bispo. Eu não acho que a troca em si seja boa, mas ele está olhando o problema do peão de D5. Ele deve estar pensando se ele faz bispo toma C3, dama toma C3, para liberar logo esse cavalo B6 ou cavalo, sei lá, cavalo E5, e trazer o bispo para E6 defendendo o ponto D5. Ele quer não perder peão. O desespero dele é esse, ele não quer perder peão. Tá. Eu achei que estava atacado o ponto F3, não tá. O cavalo de D4 defende F3. Esse lance eu achei diferente. Para que esse lance? Ele tem, tá vendo? Olha só, ele tem que desenvolver as peças dele. O bispo está parado, a torre está parada, a dama está parada. Para que cavalo C6 E5? Cavalo de C E5. Ele está me ajudando, porque eu posso fazer um F4 agora, atacando o cavalo dele e ganhando tempo aí na expansão dos meus peões. Se ele fizer cavalo de G4, eu posso fazer um bispo a G1. Parece feio esse lance, mas eu estou com a ameaça H3, né? F4, ataca o cavalo. Cavalo G4, ataca o ponto E3. Bispo E3 vem para G1. E a ameaça é H2, H3, batendo no cavalo de G4. Deixa eu ver se a gente vê alguma coisa melhor aí. Se ele fizer, claro, cavalo após F4, cavalo de E5 vem para C4, posso fazer um bispo toma C4, peão toma, dama toma. Ganhei o peão dele, e pior, a dama dele está debaixo da minha torre. Pode ter golpes táticos aí para frente. Vou fazer esse lance, espero que ele não seja ruim.
Talvez cavalo G6, mas aí já leva um H4, com ameaça H5 batendo no cavalo e ganhando muito tempo aí, para chegar bem rápido no roque das negras. Esse bispo é precioso, não quero perdê-lo. Esse cavalo está mal colocado, não vou deixar ele resolver o problema desse cavalo mal colocado atacando meu bispo. Então bispo G1. Esse lance existe em algumas análises, não é nenhuma bizarrice fazer esse tipo de lance não. A ideia agora, como eu disse, é fazer H3. Ele está ameaçando alguma coisa, ele quer defender, o desespero dele para defender o ponto D5. Vai cair agora o cavalo de G4, que já estava mal colocado. Alguém aí está vendo algum golpe para ele, algum lance que eu não estou vendo? O cavalo está atacado mesmo, e não tem casa de escape, tudo bem. Mas, por exemplo, se esse bispo não tivesse aqui, ele já teria um torre C8 atacando a minha dama. Não seria lá grandes coisas, mas ele ganharia um tempo, ele resolveria uma pequena parte dos problemas dele. O grande problema das negras aqui é que elas não se desenvolveram. Os dois bispos estão jogando mesmo aqui nas casas iniciais deles. Eu já estou com o meu desenvolvimento praticamente completo. E ele fez o favor de muito rapidamente perder lá o cavalo, um dos cavalos dele. Se eu fizer, e eu vou fazer, se bem que eu não estou obrigado a tomar o cavalo, né? H3 toma G4, posso fazer isso a qualquer momento. O que ele quer é tomar, se H3 toma G4, dama toma F4, cheque, né? Ganhou um peão e outro, ele está atacando também o peão de G4. Só um minutinho, peraí. Pronto, retornei. Minha filha entrou aqui, eu pedi ela para aguardar que depois a gente conversa com ela. Esse H3 toma G4, eu tenho ele a qualquer momento, não tenho pressa de fazer esse lance. Ele não tem para onde escapar. Eu estou mais preocupado agora nesse peão de F4. Eu posso fazer um dama F3, por exemplo. Dama F3, defende o ponto F4, mais um ataque no cavalo. Tá? E não deixa ele então ter nenhuma tentativa de contra-jogo. O cavalo, repito, não tem casa de escape, então posso fazer um lance tranquilo aqui defendendo a F4. Se eu fizesse H3 toma G4, ele teria, como eu já disse, dama toma F4, cheque, né? Ganhou um peão em troca do cavalo, rei move e dama toma G4, ou seja, ganhou o segundo peão em troca do cavalo. Claro que a situação dele não está boa, mas fazendo esse lance preventivo aqui, a situação dele fica pior ainda do que na variante anterior. O nosso amigo vai gastar tempo aí para fazer os lances dele. É porque na verdade é o seguinte, objetivamente falando, ele já está perdido, né? Não tem mais como salvar essa partida. Ou seja, o melhor aqui seria abandonar. Eu estou vendo um lance aqui agora. Não estou vendo. O lance H5. Não, mas é bobagem. Simplesmente peão toma. Não, pera aí. H5, eu tô vendo esse lance aqui agora. H5. Se. Opa, então. H5. Se eu tomar en passant, claro, cavalo toma H6, não é isso? H5. G5 toma en passant, cavalo H6. Salvou o cavalo. Porém, se eu fizer após H5, H3 toma G4, ganhei o cavalo.
Porém, ele tem bispo, toma o peão de G4 apoiado por H5. Ataca a dama, ataca a torre. A dama sai, a torre cai. Eu ainda continuo com excelente vantagem, mas não tão boa como poderia ser. Esse lance dama F3, deixa eu ver, não foi o melhor. Talvez melhor dama G3, talvez tivesse sido melhor. Dama G3, porque nessa outra variante, se H5, peão toma, e se bispo toma peão, apoiado por H5, a dama estaria em G3 e ele estaria atacando apenas a torre. Aí eu faria um bispo E2, tá? E resolveria definitivamente o problema. Então o melhor lance para ele aqui, H5, que eu não vi. O xadrez ele é muito rico, né? Mesmo numa posição difícil, muitas vezes existe recurso, existe ideias. Mesmo quando a gente está perdido, às vezes a gente está jogando uma partida na internet, está perdido. Mas a gente pode tentar montar uma armadilha, um golpe tático, e o adversário muitas vezes está nervoso, não vê, e às vezes cai mesmo. Ok, ele não fez o melhor lance, peão toma, dama toma. Eu queria ver se tem algum golpe tático. Não estou vendo nada. Ele tem alguma ameaça? O natural, eu gostaria muito de fazer bispo. Não, bispo D3, tá bom, tá bom. Bispo D3. Quero desenvolver. Bispo D3, bispo H2 é meio esquisita essa casa para o bispo, mas é uma casa. O bispo é... E agora é montar o ataque. Talvez melhor fosse, ao invés de fazer rei B1, fosse fazer bispo... vamos fazer lá, bispo toma esse cavalo, peão toma, vou fazer bispo G3 para tentar deslanchar o ataque aí o mais rápido possível e liquidar essa partida. Agora, ele tomou, você viu que ele ganhou o peão de G5, né? Mas aí a coluna tá semi-aberta, as duas torres vão entrar para ajudar no ataque final aí. Talvez ele tenha no futuro aí o lance chatinho C4, C3, né? Avançar o peão para C3, aí eu acho que eu faço B3, não tem muito mistério aqui não. Ok, vou ganhar um tempo agora. Qual torre que eu coloco aqui? Qual que vocês querem? Torre de H, G1 ou torre de D e E1? Vou fazer com a torre de H. Eu sei que esse peão pode futuramente cair, por enquanto está defendido, mas se cair é mais uma coluna aí para atacar o rei. Por que eu fiz a torre de H? Porque essa aqui já está trabalhando aqui. E mais, ela pode no futuro vir para casa F1, tá? Para olhar essa coluna. De qualquer forma, ela já está trabalhando na coluna D. E eu trouxe a torre que estava mortinha, parada lá em H1, para G1 para trabalhar atacando a dama. Dama, claro que ele não tem, óbvio que não tem dama H6, né? Bispo toma. Não tem dama F6, porque dama toma. Peão, claro, não toma, porque está cravado. Peão de G7 está cravado pela torre. Não tem dama E6, cavalo não deixa. Dama D6 deve levar lá um cavalo F5. A torre atacaria, a torre e o cavalo atacariam um ponto D6 e mais a cavalo F5, olha lá a casa G7. A casa C6 ele não tem, né?
porque cavalo toma. A casa B6 ele não tem, porque, de novo, um descoberto aqui de cavalo, cavalo F5, né, e o bispo atacaria. Parece que ele só tem a casa A6 para correr, certo? Por enquanto, tudo bem. E aí? Vamos achar um lance bom aqui? Vamos tentar achar um lance bom. Bispo H6 seria ótimo se tivesse, mas aí dama toma H6. Dama G4. Eu queria fazer cavalo F5. Não dá porque bispo toma cavalo. O que eu quero é atacar. Então dama, claro, dama G4. Não tem bispo, toma G4. Dama G3, ele deve fazer um G6. Um G6. Aí um bispo H6, torre sai. Eu tô tendente a fazer... Eu vou fazer dama G3 mesmo. Pode ser que tenha algum outro golpe melhor aí. Tô ameaçando o mate. Ele deve fazer um G6 agora. Talvez bispo H6, conforme eu disse. Ele tem dama G6, né? Ele tem dama G6 agora, mas aí eu faço um dama... Enfim, tiro a dama. Repara de novo, isso é importante frisar. Essa torre não está jogando, essa torre não está jogando. O bispo está na casa inicial ainda. A única peça dele mal colocada que está jogando, embora mal, é a dama. E a dama é peça que não entra em jogo na abertura. Ao contrário, todas as minhas peças estão jogando. Eu tenho uma pequena vantagem material, né, de um peão, materialmente falando. Mas a vantagem que eu tenho, na verdade, é muito maior. Eu posso estar ameaçando agora um bispo H6. Ele deve tirar a dama de novo. E aí um bispo H6, agora sim. Deve ser interessante esse lance. Porque dama não vai poder tomar em H6, porque dama toma H6, né? Vamos supor dama A6, vamos supor de novo. Eu tenho bispo H6. Se ele fizer G6, claro, bispo H6 toma F8. Bispo H6, se dama toma H6, dama toma H6. O peão não pode tomar em H6, está cravado. Vamos lá. Acho que é até um golpezinho tático legal esse. Já vou deixar a setinha aqui. Se dama toma, claro, dama toma. Ameaça minha. Agora eu tomo lá. Será que tem coisa melhor? Dama... Tá, tenho esse lance. Dama E8, rei G7, cavalo F5. Porque se bispo toma cavalo, eu tenho dama toma torre. Tem coisa melhor? Aqui, bispo a F5, vamos pensar junto. Ele não tem a casa F6, né? A dama está olhando F6, o cavalo em F5 está olhando H6, então ele não tem a casa H6. Bispo F5, ele tem que fazer bispo toma, dama toma. A torre de A8. Espero que eu não esteja fazendo uma tremenda de uma barbaridade aqui. Esse peão aqui é chato, né? Vamos fazer... gente, esse peão é chato, porque agora ele vai fazer... Eu acho que eu vou ter que fazer peão de B2, toma C3. Ou melhor, eu tenho aqui um dama E8, peão toma, dama cheque e cata o peão. Eu deixei ele ter um pequeno contra-jogo aí, não deveria ter permitido isso.
Na análise a gente viu o que ele poderia ter feito melhor, ou calculado melhor, né? A minha ideia agora é peão toma B2, dama E5, ataca o rei, ataca o peão de B2. Porque peão toma B2, a ameaça é dama toma. A3 seguido de dama A1, mate. Como vai levar uns tempos ainda para isso acontecer, dá tempo da gente reagir. Se ele fizer rei H6 agora, eu tenho dama E3 cheque, tomando o peão de C3. É isso? Rei H6, dama E3 cheque ao rei, rei move, dama toma C3. Eu não sei se eu já falei nesse vídeo, a minha ideia... Ué, mas aí não, amigo. Aí não, amigo. Aí foi difícil. Ele abandonou? Abandonou. Vamos analisar a partida e daqui a pouco a gente retorna. Mas antes, só dizendo, eu não sei se eu já falei no início do vídeo. Eu criei essa conta nova, Café com Xadrez. A ideia é gravar vídeos diários, ou pelo menos de segunda a sexta-feira, para a gente ir trocando uma ideia aí com bastante tranquilidade, sendo que eu estou focando essas análises para amadores, como eu sou amador. Não sou iniciante, mas sou um amador. Então, a ideia é explicar com bastante tranquilidade, com alguma redundância, alguma repetição, para os conceitos ficarem claros, ficar bem sedimentados. Não é isso? Vamos dar uma pausa e a gente já retorna. Resolvi, ao invés de eu analisar a partida e já trazer ela pronta, vamos bater um papo junto aqui. Vamos tomar um café junto aqui. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo C6. Vamos colocar aqui no book, abrir um book aqui de aberturas, 2015. Cavalo C3 foi o que eu joguei, cavalo F6. Aqui você vê que tem esse lance F3. Como eu disse, o bispo G5 é o principal, o F3 é plenamente jogável, é 6. Bispo E3 foi o que eu joguei, bispo E7. Dama D2. Aqui eu esperava o roque ou A6. Eu estou vendo que o D5 que ele fez foi jogado por um grande mestre, 2.593 pontos de rating. Eu acho que eu nunca vi esse tipo de lance nessa posição, D5. Eu esperava um A6, conforme eu falei, esperava um roque. E eu faria grande roque, né? E olha lá, ele teria o A5, o A6, para impedir cavalo de D4, B5, juntamente com a dama e a torre atacando o ponto D6. Esse lance A6 serviria para isso. Vamos voltar para a partida. Ele fez o D5 que me surpreendeu. Vamos colocar aqui a análise. Eu fiz o lance G4 nessa posição. A máquina fala que ele tem D toma E4, ao que eu pensei em responder com G5. Cavalo D5, etc, etc. Para D5, ele fala que a melhor reação seria com bispo E2. Tentando entender aqui por quê. Bispo E2, se por exemplo peão toma, ele me fala que eu tenho esse lance intermediário. B toma C6, dama toma, bispo toma. Por que de bispo? Por que não? Não, porque tomar de torre vai simplificar, é isso? Esquisito. Não, também é possível. Torre toma, cavalo toma E4. Acho que essa posição é meio inédita para mim. Esse lance D5 ele me surpreendeu. Eu fiz lá então G4, bispo B4. Você vê aqui pela análise, pela avaliação da máquina, não é um lance bom. O esperado é um D toma E4, com igualdade na posição. Bispo B4, tentando impedir esse cavalo, como eu disse, de chegar na casa D5. Eu fiz G5, cavalo D7, e agora peão toma para isolar o peão dele. O peão está isolado, as brancas já estão melhores nessa posição. Eu fiz lá o lance A3, que é o primeiro indicado aqui pela máquina. A ideia é de pedir explicação para o bispo, que tomou meu cavalo. Um lance estranho também, perder o bispo assim logo, trocar o bispo assim logo na abertura. Cavalo de C em E5. Eu fiz lá o F4, que é a segunda indicação aqui da máquina.
F4, um lance extremamente humano. Ele veio atacar de novo o meu bispo, que foi para G1, tá vendo lá? Bispo G1. Com a ideia agora de fazer então o H3. Opa! De fazer o H3 atacando lá o cavalo. Cavalo B6, H3 de fato, dama D6. Aqui, eu fiz dama F3, tá vendo lá? Dama G3, é a indicação da máquina ter sido o melhor lance. Agora ele tem o H5. Vamos forçar o H5 aqui para ver qual seria a melhor resposta. O H5, mas de qualquer forma o cavalo continua atacado. Eu acho que eu tenho bispo bispo E2, torre E8 e peão toma. Porque agora se bispo toma, eu simplesmente saio com a dama e não vai cair a minha torre agora, né? Se torre toma E2 ou bispo toma E2, o cavalo toma, está resolvido. Ok, seguindo lá, a partida foi simples, não tem muito mistério aqui. Dama toma, bispo D3, dama toma cheque. Olha lá, eu fiz muito rápido o lance, eu fiz rei B1, bispo E3, um pouquinho melhor, né? Desenvolver peça, colocar peça em jogo, teria sido um pouco melhor. Rei B1, cavalo C4, eu não gostei desse cavalo me incomodando muito próximo aqui do meu rei, então eu fiz o lance bispo toma C4. Esse peão ficou esquisito aqui, muito perto do meu rei, de fato, quase que me gera um problema no final da partida. Torre de H em G1, tá vendo? A torre que não estava fazendo nada. Torre de H em G1, dama A6, única casa para dama. Tem outra casa? Deixa eu ver aqui. Não, dama A6 é realmente o lance inicial. Eu fiz dama G3, meio que ameaçando já de cara ao mate, esperando para ver a reação dele. Dama G6 e agora dama H4, porque de novo a dama sai e agora eu tenho bispo H6. Legal, primeiro lance indicado pela máquina. Não é que a máquina é Deus, não é que ela vai dizer sempre o melhor lance, às vezes a máquina erra, embora provavelmente a gente tem que ser um mestre para entender quando a máquina de fato erra. Mas bispo H6 foi um bom lance. Agora ele já está achando lances muito melhores até. Torre G7 já é ganhador, mas tudo bem. Bispo H6, G6, caiu lá a torre, a rei toma, e o meu plano foi agora entrar com a dama em D8, né? Rei G7, cavalo F5, catando a torre dele. Tem lances melhores, ele está apontando aí, mas eu fui lá com dama D8, rei G7, deixa eu ver se ele aponta o cavalo F5. Não aponta, ele aponta outros. Cavalo F5, bispo toma forçado, né? Você vê que não dá nenhuma outra linha aqui embaixo com outros lances possíveis. O único lance, bispo toma, dama toma, e agora ele quase que me gera esse problema aí com esse C3. Porque se eu tomasse, por exemplo, tomasse o peão de C3, olha lá, ele já tinha um lance de cheque perpétuo, ou um lance de empate, vamos ver. Rei A1, dama A6, se rei B2, dama cheque de novo. O rei se vier para casa A2, bispo cheque, né? Dama cheque, olha, bispo cheque não tem. C4, é um pouquinho mais complicado essa linha, tá. Ou seja, quase que ele de fato me gera um problema aí. Então eu fiz dama E8, porque agora se peão toma, B2, eu tenho dama cheque, rei move, ou a dama cobre, enfim, aí troca e está resolvido o problema. Se ele mover o rei para essa casa não dá, né? Porque tem torre mate. Rei H6, então. A minha ideia é ter esse lance de segurança aqui. E aí eu não ia mais ter problema com esse peão. E aí ele fez a bobagem dama E2, né? E aí a partida ficou sacramentada. Legal, pessoal, acabamos essa primeira análise, essa primeira partida. Uma partida muito simples, muito tranquila. Um adversário que também está aprendendo, né? Fraco. A gente deve pegar adversários mais fortes daqui para frente. E é isso aí. Vamos batendo papo, vamos trocando uma ideia. Qualquer observação, o som não ficou legal, qualquer sugestão, observação, por favor, coloque aí na descrição do vídeo. Obrigado, pessoal. Valeu!